Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Direito Tributário. Eu sou Cecília Monte. Ora, eu vou aparecer aqui em tela cheia para vocês. Outra hora, eu vou estar menorzinha na tela para vocês verem os slides. Eu deixo meu currículo aí, para vocês saberem, eu sou advogada, tenho mestrado em Direito Público, entre outros detalhes, depois vocês dão uma olhada, ok? Então, vamos começar a falar de Direito Tributário. Para entender por que existe o direito tributário, nós temos que entender que existe o Estado. O Estado ele precisa de dinheiro para poder manter as suas atividades, suprir as suas despesas, as suas necessidades. Ao mesmo tempo, ele precisa de receita porque ele tem despesas. A gente estuda no direito financeiro, que vocês também vão estar vendo comigo aqui. Então, o Estado ele precisa de ele tem vários tipos de receitas, de receber dinheiro, mas uma delas é a receita tributária, que na classificação é receita derivada, porque vem do particular para o Estado. E aí, nesse momento, é que o Estado precisa regular essas relações. Então, como é o direito tributário, ele surge da necessidade do Estado dizer como é que essas relações vão ser feitas. Olha, poder público, você pode tirar dinheiro do povo, você pode cobrar tributos, porém, tem limites. Então, você pode cobrar o IPTU, mas se ele aumentar hoje, vai ser de hoje em diante. Ele não pode retroagir. Por quê? Porque tem o princípio da irretroatividade, que é o princípio constitucional tributário, tá? Então, são vários detalhes. E o direito tributário, ele tem princípios e regras. É um sistema que vem para regulamentar essas relações entre o poder público e o particular em relação à cobrança de tributos, ok? Bom, então, o que seria tributo? Vamos diretamente ao artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária em dinheiro, compulsória, obrigatória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que diz o artigo, porque ele é antigo, de 1966, mas ele diz assim, que não constitua sanção do ato ilícito. Eu não fiz nada de errado para ter que pagar tributo, não é uma sanção, uma punição do ato ilícito. Instituído por lei, pode ser uma lei ordinária, lei complementar, não deixa de ser lei, e a gente vai ver isso mais adiante, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, a lei vai dizer a forma de cobrança daquele tributo. Então, aqui no artigo 3º, como você pode ver, ele traz o conceito legal de tributo. Mas aí eu pergunto, quantos tributos nós temos no Brasil? Pelo menos quantas espécies de tributos, né? E aí vem a discussão sobre as teorias. Quais seriam as teorias? Há teorias que dizem que são duas espécies, a binária ou bipartida, ou são 3, 4, então isso a gente vai tratar agora. Então, a primeira teoria é a bipartite, ou bipartida, que diz que há duas espécies de tributos, impostos e taxas. Essa é uma teoria clássica do professor Alfredo Augusto Becker, tá? E ele utiliza a base de cálculo para diferenciar impostos de taxas, porque a gente sabe que não pode haver taxa com base de cálculo própria de imposto. Porém, chama a atenção para a súmula vinculante número 29 do STF. Ela diz o seguinte: é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa uma ou mais elementos da base de cálculo própria de um imposto. Preste atenção, não é idêntica, é um elemento ou outro, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Tá? Então, cuidado com essa súmula, porque o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, diz que não pode haver taxa com base de cálculo própria de imposto. Então, não podem ser idênticas, tá? Mas pode ter um elemento aí, de acordo com o entendimento do STF. Dando continuidade, existe a teoria tripartite ou tripartida. Ela foi adotada na década de 60, como está aí para vocês, e é utilizada pelo Código Tributário, que é de 1966, e a Lei sobre as Finanças Públicas, de 1964. De acordo com essa teoria, há 3 tipos de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que essa teoria também é defasada, assim como a teoria bipartida, tá? Ela hoje foi superada pela Constituição e pelo STF, que nós sabemos que a teoria adotada hoje é a pentapartida ou quinta partida, que a gente vai ver adiante. Bom, seguindo para a teoria quadripartite, né, o quadripartida, do professor Ricardo Lobo Torres, que adota ela, professor Luciano Amaro, que diz que há 4 tipos de tributos: impostos, taxas,
empréstimos compulsórios e contribuições. Nesse conceito de contribuições entra contribuição de melhoria, contribuições especiais, que são espécies de contribuições. Essa teoria também não é a que prevalece no Brasil, porque, como eu disse, é a teoria quindipartite ou quindipartida ou pentapartida, tá? Contanto que remeta ao número 5. E aí você vai lembrar que são 5 espécies de tributos hoje, adotado tanto pela Constituição Federal de 88 quanto pelo STF. Predomina no Brasil. Então, impostos, taxas, contribuições de melhoria, que estão no artigo 145, esses 3 primeiros, empréstimos compulsórios no artigo 148 da Constituição e as contribuições especiais, que estão no artigo 149 e 149A da Constituição Federal. Bom, então vocês já sabem o que são tributos, vocês sabem que tem 5 espécies, e aí a gente vai aprofundando cada espécie nas próximas aulas, tá? Vou fazer uma pergunta para a gente encerrar esse primeiro bloco, para vocês pensarem. Eu já vou trazer a resposta, mas para vocês pensarem. As contribuições para o FGTS são tributos, tá? Aquela contribuição que é paga pela empresa, que o trabalhador tem direito, é tributo ou não? E aí vem a resposta para vocês não esquecerem. Não são tributos. Deixa eu subir aqui. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que as contribuições para o FGTS não são tributos. Cuidado com isso. Cai muito em prova, é muito cobrado por aí. E as pessoas confundem também no dia a dia. E é isso, até a próxima aula.